Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Israel. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite a respeito do seguinte tema: vencendo em meio às batalhas da vida. Vencendo em meio às batalhas da vida. Meus irmãos, nós todos enfrentamos lutas, adversidades, dificuldades, problemas. A vida é assim. Deixa eu animar um pouco você com a palavra de Deus. Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Jó, capítulo 14, versículo 1. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura. Meus irmãos, não é novidade para nós que neste mundo nós teremos problemas, que nós teremos dificuldades, que a nossa vida é assim, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos, que a nossa força se esvai, que as dificuldades são muitas aqui debaixo do sol. Jesus, ele vai também nos animar com a palavra lá em João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a realidade é essa. A realidade é que nós estamos cercados por problemas. E independe se você é um servo do Senhor ou se você não é um servo do Senhor. Não significa, meus irmãos, que a luta vem só para os infiéis. E se você está passando por luta é porque você está em pecado. Não. Aliás, esse rei que nós acabamos de ler, a história dele aqui, o rei Josafá, uma história muito conhecida, nossa, você já deve ter ouvido muitos sermões neste texto aqui. É uma história linda. E nos ensina como nós podemos vencer em meio às batalhas da nossa vida. E esse Josafá, meus irmãos, era um rei temente a Deus.
Entre os reis de Israel, nós temos reis que foram muito ruins, que levaram o povo para longe da presença de Deus, para longe dos caminhos do Senhor, que adoraram outros deuses, que corromperam o povo, e tivemos reis bons, fiéis, tementes a Deus. Josafá é um deles. É alguém que leva o povo a adorar ao Senhor, a estar no caminho do Senhor, na presença do Senhor. É um servo de Deus, fiel, porém teve lutas. O seu reino também enfrentou dificuldades. Não foi apenas tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de tranquilidade, não. Durante o reinado dele houve também as lutas, as guerras, e é assim na nossa vida, meus irmãos. Todos nós vamos enfrentar momentos de calmaria, momentos de paz, mas enfrentaremos também momentos de lutas e momentos de adversidade. E devemos estar preparados, meus irmãos, para estes momentos na nossa vida. Em especial nesta noite, eu quero compartilhar com você como nós vencemos em meio às batalhas, como nós vencemos em meio às guerras, como nós vencemos em meio às lutas. E Josafá nos ensina algumas atitudes que Josafá teve, pode nos ajudar, meus irmãos, a nos orientar também em meio às crises pelas quais nós passamos. E 3 lições eu quero compartilhar com você nesta noite, baseado nesta história. Então, se você quer vencer em meio às batalhas da vida, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer as suas fraquezas. Como é que nós vencemos em meio às batalhas da vida? Reconhecendo as nossas fraquezas. O texto diz, meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, que Josafá, ele teve medo. Queridos, é interessante, um rei poderoso, um rei vencedor, um rei forte, temente a Deus, mas um rei que neste momento, que nessa circunstância, revela medo. Você já teve medo na sua vida? Será que o cristão, ele pode ter medo? Geralmente as pessoas dizem para nós, não, você não pode ter medo. Medo é falta de fé. Devemos entender, meus irmãos, que o medo, ele faz parte da nossa vida. Inclusive, o medo, em certo sentido, ele é bom e ele é necessário. Imagine alguém que não tem medo de nada. Imagine você, se o seu filho não tivesse medo de nada. Em que perigos ele se colocaria? Em que situações perigosas para ele e para as pessoas que estão ao redor dele, ele se colocaria por não ter medo? O medo é necessário. O medo, ele protege, o medo nos faz tomar precauções, cuidados. Por exemplo, alguém está com medo de perder o emprego, e ele está vendo a situação ali de demissão, de crise, e esse medo faz com que ele tome algumas atitudes. Por exemplo, eu preciso me preparar mais, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso ter outras habilidades, que seja para que eu continue nessa empresa onde eu estou, ou para que eu possa conseguir um novo emprego. Então veja, nem sempre o medo ele é ruim, é o famoso lado bom do lado ruim. Agora, uma coisa é fato, meus irmãos, Josafá, ele está com medo, ele é o rei, ele é o líder, ele é aquele que as pessoas poderiam dizer, olha, todo mundo aqui pode ter medo, menos Josafá.
Mas para vencer em meio às batalhas da vida, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que não somos super-homens, super-mulheres, imbatíveis, que não há em nós nenhuma emoção que precisa ser tratada, cuidada. Eu e você temos as nossas falhas, temos as nossas limitações, podemos nos sentir diante de problemas e lutas que nos sobrevêm, podemos nos sentir como Josafá, com medo. Com medo. Aquilo que nos cerca pode trazer ao nosso coração medo. E reconhecer isso é importante. A verdade é, meus irmãos, que qualquer processo de cura, de mudança, de transformação, parte deste princípio de reconhecer o problema. Os alcoólicos anônimos têm os seus passos, e o primeiro passo é exatamente admitir o problema. Admitir que eu sou impotente perante o álcool. Porque alguns nunca vão vencer a sua fraqueza, o seu vício, porque não reconhecem que são dependentes. Porque não reconhecem que diante de um copo perdem o controle, que não podem sequer beber socialmente. Eu gosto muito do livro Evangelho Maltrapilho. O autor ele fala sobre a graça de Deus de uma maneira tão preciosa, tão maravilhosa. E ele vai dizer em certa parte do livro que viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o lado ruim. Quando eu admito o meu lado escuro, e todos nós temos o nosso lado escuro, aprendo quem sou e o que sou, pela graça de Deus, e o que isto significa. Como colocou Thomas Merton, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Josafá está com medo. E se você olhar ainda o capítulo 20 de 2 Crônicas, o versículo 12, no final da sua oração, ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Olha o que Josafá, meus irmãos, na sua oração, ele está dizendo diante do Senhor: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Como é que você vence em meio às batalhas da vida? Primeiro, reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas limitações, reconheça as suas dificuldades. Não fuja disso. É necessário que assim seja para que você possa vencer. Não adianta querer mascarar a realidade, mentir, viver hipocritamente. Não. O Senhor quer de nós, meus irmãos, que nós sejamos sinceros na sua presença. Em segundo lugar, vencendo em meio às batalhas da vida, como é que eu consigo isto? Me voltando para Deus e pedindo a sua ajuda. Você vai vencer em meio às batalhas da sua vida quando você voltar-se para Deus e pedir a ajuda de Deus. Queridos, a passagem é maravilhosa, porque ela nos mostra que quando Josafá, ele fica sabendo daquela situação que está vindo contra ele, aqueles povos, aquelas nações se levantando, um grande exército. O texto diz, no versículo 3, que Josafá, ele teve medo.
e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Josafá, meus irmãos, ele reconheceu a sua fraqueza, mas ele voltou-se para Deus e fez isto em oração. Talvez você diga ou pense, mas isso é algo muito simples. De fato, a questão é, será que nós fazemos isso? Será que tem sido assim na nossa vida? Você está passando por alguma luta hoje? Você está passando por alguma dificuldade? Ou você já passou por uma luta, uma grande dificuldade na sua vida? O que você fez? Ou o que você tem feito hoje, diante da luta, da adversidade, do problema pelo qual você tem passado? A primeira coisa que você fez foi buscar ao Senhor? Josafá, meus irmãos, ele fez isso. Ele buscou ao Senhor. Ele voltou-se para Deus. Esta foi a primeira coisa, a primeira atitude dele. Por quê? Porque a oração não é a última coisa que nós fazemos. A oração é a primeira. A oração, ela não vem quando todas as nossas tentativas, todos os nossos planos, todas as nossas estratégias falharam. Aí eu oro. Não. Geralmente acontece exatamente isso. A pessoa fica ali, né? Está difícil, eu já tentei por aqui, eu já tentei por ali, eu já fiz desse jeito, eu já fiz daquele outro jeito, eu já planejei, eu já replanejei, não tem mais alternativa, não me resta mais nada. Agora eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou orar. A oração não pode ser o último recurso nas nossas vidas. A oração tem que ser o primeiro recurso nas nossas vidas, a primeira ação, a primeira atitude. E quando nós oramos, meus irmãos, algo maravilhoso acontece, porque orar é voltar-se para Deus, é estar em comunhão com o Senhor. E quando nós fazemos isto, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. Observe a oração de Josafá, no texto que nós lemos, começa lá no versículo 6. Josafá, ele chega diante do Senhor e diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, Josafá, ele está elevando os seus pensamentos, focando a sua vida, a sua mente, o seu coração em Deus. A oração faz exatamente isto nas nossas vidas. Observe quais eram os problemas de Josafá. Bom, havia 3 povos, 3 nações ali, não é? Como diz lá o versículo 1 do capítulo 20, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns dos meunitas, um grande exército vindo contra Josafá e o seu povo. Esse era um dos problemas dele. O outro problema dele, ele estava com muito medo. E ainda, ele não sabia o que fazer. E veja o tamanho desses problemas. Um grande inimigo. Medo. Não sei o que fazer. Quando Josafá, e se Josafá focasse nestas coisas, nestes problemas, com certeza, ele não vai conseguir dormir, ele vai perder a fome, ele vai perder a alegria, ele vai perder a paz, ele vai ficar atribulado, porque ele está focando nos problemas, nas adversidades, nas lutas, e elas são grandes de fato, e aquilo pode começar a tomar conta da sua vida,
mas ele buscou ao Senhor. E quando a gente busca Deus, nós tiramos o foco do problema e começamos a focar em Deus. E quando você faz isso, o problema que é tão grande, ele se torna pequenininho. Um grande inimigo, medo, não sei o que fazer, mas aí eu olho para Deus, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, o Senhor tem a força e o poder, quem pode te resistir? O foco muda, meu irmão. Aonde você tem colocado o foco da tua vida? Nos teus problemas, nas tuas lutas ou em Deus? Se você focar no problema, de fato ele vai te consumir, ele vai acabar com você. Você vai se tornar uma pessoa triste, atribulada, azeda, angustiada, não vai dormir, não vai comer. Olha, esse medo vai realmente tomar conta, vai se tornar aí algo doentio. Agora, se você se voltar para Deus, pedindo a sua ajuda, isto em oração, e focar em Deus, você vai ver como tudo isso vai mudar. Os problemas, muitas vezes, que vêm sobre nós, eles parecem de fato muito grandes, meus irmãos, mas se nós formos sinceros, se nós tivermos calma, se nós agirmos da maneira correta, a gente vai saber e perceber que já passamos por muitas outras coisas, talvez até piores do que as que estamos passando ou podemos passar no momento, e já vencemos. É que o nosso maior problema não é o problema de ontem ou de amanhã, é o problema de hoje, é o que nós estamos vivendo hoje, não é? Mas isso muitas vezes não nos deixa enxergar que lá atrás já passamos por isso, já vencemos, Deus já nos deu vitória, Deus já nos socorreu, Deus já nos livrou. Então, em nome de Jesus, preste atenção, faça como Josafá. Ele venceu em meio às suas batalhas, dessa maneira, buscando a ajuda do Senhor, voltando-se para Deus em oração, reconhecendo a poderosa mão de Deus na vida dele, e é isso que eu e você também precisamos fazer. E em terceiro e último lugar, também nós vencemos, meus irmãos, em meio às batalhas da nossa vida, nos firmando nas suas promessas e na sua palavra. Como é que você vence em meio às batalhas da vida? Firmando-se na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Não és tu, olha a oração de Josafá, não és tu, ó nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra, perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus prometeu lá no passado, a aliança de Deus com o povo, meus irmãos, é uma aliança onde Deus promete: eu serei com vocês, eu não abandonarei vocês, quando vocês me clamarem, eu vou ouvir.
E Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. Em meio às batalhas da vida, nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar do Senhor. Nós precisamos nos lembrar da sua palavra. O que tem que encher o nosso coração é a palavra de Deus. O que tem que encher o nosso coração são as promessas de Deus. Porque é isso que nos faz caminhar em meio às nossas lutas, em meio às nossas guerras, em meio às nossas batalhas. E o que Josafá está fazendo é exatamente isto. Lá no versículo 10 ele diz: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Aqui, meus irmãos, algo interessante acontece, porque Josafá ele está dizendo para Deus: Deus, aquele povo que o Senhor disse para a gente poupar eles, aquele povo que foi dito, olha, se desvie deles, agora eles estão retribuindo assim, eles estão pagando o bem por mal, eles vêm contra nós para nos destruir, para nos tirar da terra que o Senhor nos deu por herança. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente vai, na nossa caminhada, nos deparar com injustiças, com situações assim, pessoas que a gente faz o bem para elas e depois elas vão fazer o mal para nós, não é assim? A vida está cheia de injustiças. Você pode, neste momento, quem sabe, estar sofrendo uma grande injustiça, ou pode pensar, não é, que está sofrendo uma grande injustiça, ter essa sensação. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Deus é fiel. Os homens, eles são falhos. Os homens são imperfeitos. E eles podem falhar com você. Mas Deus não falha. Deus não é injusto. Tudo está no seu controle. Tudo está no seu domínio. Ele sabe o que faz, meus irmãos. Ele permite que muitas vezes a gente passe por isso, porque Ele tem algo a fazer em nós. Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na tua vida, provando o nosso coração, quem sabe nos fazendo que a gente se firme mais na sua palavra, nas suas promessas. Tem coisa que vem sobre nós exatamente assim, tem problemas que Deus permite que venham exatamente para que a gente possa melhorar em alguma área da nossa vida. Deus está nos corrigindo, Deus está nos aperfeiçoando. O certo é que Ele não nos abandona jamais, Ele está sempre conosco, Ele cuida de nós e Ele nos livra, e Ele sempre tem uma palavra aos nossos corações. O texto diz, meus irmãos, lá no versículo 12, capítulo 20, versículo 12, ainda na oração, Josafá diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o povo de Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14, então veio o Espírito de Deus no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Meus irmãos, que coisa tremenda. O povo orou, Josafá orou, e Deus respondeu. Naquele momento, naquele instante, Deus já tinha uma palavra para Josafá.
E eu quero dizer para você nesta noite que Deus também tem uma palavra para a tua vida. Como é que a gente vence em meio às batalhas da nossa vida? Reconhecendo a nossa fraqueza, voltando para Deus em oração, firmando-se na sua promessa e na sua palavra. E Deus sempre vai ter uma palavra para o seu povo, meus irmãos. Não tem como nós buscarmos ao Senhor e não ouvirmos Deus falar conosco. E Ele fala de diferentes maneiras. Deus fala de diferentes maneiras conosco. Quem sabe nesta noite o Senhor está falando ao teu coração através deste sermão, desta palavra que você ouve agora. Quem sabe neste momento em que você está ouvindo esta palavra, Deus está falando com você. Deus fala de diferentes maneiras. E Ele está dizendo aqui para Josafá e para o povo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Espírito do Senhor vem, meus irmãos, no meio da congregação, sobre Jaaziel. E ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele abre a boca. Assim diz o Senhor. Palavra de Deus. Olha a palavra de Deus. Não temais. Versículo 14. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrar eles lá no vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse deserto, nesse encontro, vocês não terão de lutar, não vai ter peleja. Tomem posição, fiquem parados e vede o livramento que o Senhor vos fará. A continuidade do texto diz que Josafá ouviu a palavra do Senhor, e em resposta à palavra do Senhor, ele faz exatamente o que Deus disse. E naquele dia pela manhã, meus irmãos, sai lá o exército, com os cantores na frente. Algo interessante, porque os cantores são colocados à frente do exército para adorar, para louvar ao Senhor. E o inimigo, quando vê aquilo, fica confuso, mas espera lá, que gente louca é essa? Eles vêm lutar contra a gente com os cantores na frente. Ao invés de vir o exército na frente, quem vem na frente são os cantores, os levitas, os adoradores. E eles vão à frente cantando, louvando, adorando ao Senhor. Porque assim, porque Deus disse que daria vitória. Porque Deus disse que eles não haveriam de lutar e venceriam. E Josafá confiou no Senhor, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. E Josafá não precisa esperar terminar a guerra para louvar ao Senhor, porque ele já tem a palavra da vitória nas suas mãos, na sua vida. Então ele já coloca os cantores para já irem agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor pela vitória, mesmo antes da luta começar contra aqueles inimigos, porque a vitória já estava garantida, em nome do Senhor. Porque quando Deus fala, meus irmãos, nós temos que nos calar. Como disse R.C. Sproul, quando Deus diz algo, a discussão acabou. Quando Deus diz algo, a discussão acabou. Então Deus disse o que para o povo? Essa batalha é minha. Essa batalha é minha. Vocês vão lá para o campo de batalha, mas fiquem parados e apenas vejam o que eu vou fazer.
Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Como que nós vencemos em meio às batalhas da nossa vida, quando nós entendemos que precisamos reconhecer a nossa fraqueza e limitação. Quando a gente se volta para Deus em oração, quando a gente se firma na sua promessa e na sua palavra. Houve grande vitória naquele dia para o povo de Deus, para o povo de Israel. Aqueles inimigos, um acabou lutando contra o outro, porque o Senhor fez uma grande confusão no meio deles. Israel venceu, voltou a paz, voltou a tranquilidade. Aquele grande problema, o Senhor resolveu de uma maneira maravilhosa, milagrosa. E eu quero dizer para você nesta noite que o mesmo Senhor continua fazendo hoje. O Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus de Josafá, é o nosso Deus. O mesmo Deus que fez este milagre, o mesmo Deus que fez estes sinais no passado, é o Deus que continua agindo hoje, no presente, nas nossas vidas. Creia no Senhor. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, qual a batalha que você está enfrentando, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: o Senhor, através desta palavra, está te dizendo que você vai ter vitória, em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo. Não se assuste por causa desse grande problema, porque essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Que Deus te abençoe. Descanse debaixo desta palavra. Descanse debaixo da poderosa mão de Deus, porque é ela que está cuidando da tua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz maravilhas, o Deus dos impossíveis. Para ti, ó Deus, não há nada demasiadamente difícil. Assim como o Senhor agiu, Pai, na vida do povo no passado, assim como o Senhor agiu, Pai, na vida de Josafá, aqueles inimigos que se levantaram contra ele, Deus, todos foram derrotados pelo Senhor. Assim também, Pai, nas nossas vidas nós cremos que o Senhor é aquele que guerreia, Pai, as nossas guerras. O Senhor é aquele que está à nossa frente, Deus amado, contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários. Sabemos que não há em nós força, Deus, pelo contrário, somos fracos, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós buscamos ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, porque o Senhor nos diz na sua palavra que nós deveríamos buscar e encontraríamos, Senhor. O Senhor responde, Deus. O Senhor fala conosco através da sua santa palavra. Cremos, Pai, nesta palavra, estamos firmados na palavra do Senhor, que nesta noite, Pai amado, o teu povo possa encontrar consolo e conforto para o seu coração. Se alguém estiver passando, Deus, por lutas, por dificuldades, põe a tua mão nesta hora, Pai amado, traz paz a este coração, traz, Deus, a confiança, traz a fé, ó Deus. Muitas vezes, Pai, diante das lutas e dificuldades, a nossa fé, ela pode se esfriar, Deus amado, mas em nome de Jesus, que nesta noite possa haver restauração, Deus, que nesta noite possa haver concertos, ó Deus, de vidas que estão longe do Senhor possam voltar, Deus, para a tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, opera, Deus, em cada família, em cada lar, em cada coração nesta hora, Pai amado. E que nós possamos experimentar a vitória que vem do Senhor, Pai amado. Em meio às lutas, às batalhas desta vida, nós possamos experimentar as grandes vitórias que o Senhor tem nos reservado, Pai amado. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, assim oramos. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós
e sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém.